Ora, boa tarde. Eu peço desculpa por trazer a cábula, mas como sou escritor, estou desculpado. Nós sabemos escrever, não quer dizer que saibamos falar. Começo aqui com esta citação. Espetacular. Bolas. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, logo a seguir às bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Cristo diz aos seus discípulos que eles devem ser o sal da terra, que devem fazer pela terra o que o sal faz com os alimentos e que é de impedir a sua corrupção. O padre António Vieira, 17 séculos mais tarde, recupera este motivo e diz que o pregador deve ser o sal da terra. Pois não nos custa muito imaginar que hoje em dia estas talks, estas comunicações são uma espécie de pregações dos nossos dias, de sermões dos nossos dias. E podemos até imaginar como seria uma TED Talk do padre António Vieira, ou até de Cristo, porque não? Há 20 séculos era essa a principal função do sal, que era a de impedir que a comida se corrompesse, se estragasse, combatendo os micro-organismos e as bactérias. Hoje nós usamos o sal sobretudo para temperar, não é? Para dar sabor. E usamos esse verbo temperar. Mas o verbo temperar tem ainda um outro significado, e que é o de dar têmpera. Quando aplicado aos metais, quer dizer dar-lhes uma resistência acrescida, através de um processo que é a têmpera, que é de mergulhá-los num líquido frio. Esse arrefecimento súbito vai dar têmpera, vai dar resistência aos metais, daí o aço temperado. Pois esta minha pregação é uma história de sal e de têmpera. Só não prometo é fazer milagres. Mas... A 3 de janeiro de 2005, eu aterrei em Genebra, na Suíça, para ir trabalhar no CERN, que o João já aqui hoje falou. Aliás, ele foi um dos responsáveis por eu ir, mas isso é outra história. E o CERN é, como devem saber, o maior laboratório de partículas, de física de partículas do mundo. E é também um dos locais da superfície terrestre com maior número de nerds por metro quadrado. No caso, alguns milhares mais um, que era eu, acabadinho de chegar. Se imaginarem uma aldeia habitada apenas por Sheldons, do Big Bang Theory, ficam com uma ideia do que é o CERN. Pois eu fui morar sozinho num apartamento pequenino, que ficava na cave de um casal francês. E era um apartamento muito estranho, muito particular. Tinha a casa de banho e a cozinha na mesma divisão. É insólito, mas é verídico. Abre uma série de possibilidades, mas nenhuma delas é muito interessante. Eu inicialmente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro, nem amigos e quase não falava francês. Aliás, o meu francês era tão mau que só eu é que sabia que estava a falar francês. Pela janela eu vi uma paisagem completamente branca, de neve e neblina, neve e neblina, neve e neblina. Não deve haver nenhum cenário mais fácil para encontrar o Wall-E do que aquele. E, claro, quando eu cheguei, todo aquele branco era bastante fascinante para alguém que vem do sul, para um meridional. E esse fascínio dura 3 dias. Logo a seguir falta qualquer coisa, falta cor, falta sol, falta tudo isso. A minha primeira noite foi difícil, longe de tudo o que me fazia falta, dos meus amigos, da família, da namorada, do mar, do bacalhau à Zé do Pipo. E eu não tinha ali nada que me consolasse, não conhecia ninguém. Eu lembro-me que tinha levado uns livros em francês,
porque eu queria aprender, e tentei ler, mas não durou muito tempo esse primeiro ensaio. Mas eu tinha levado também um caderno e uma caneta e, de forma instintiva, sem saber muito bem porquê, comecei a escrever. E comecei e nunca mais parei. Nessas primeiras semanas, durante o dia eu trabalhava nos laboratórios, com circuitos eletrónicos, trabalhava com detectores de radiação, alguns semelhantes ao que o João mostrou anteriormente. Trabalhava ao microscópio, saltando de um laboratório para outro. E à noite trabalhava com as ideias, com as memórias, com sentimentos, alguns que eu nem sabia que tinha. E foi dessas matérias perigosas e voláteis que eu comecei a fazer histórias, poemas, cartas, umas que enviei e outras que ficaram por enviar. Foi por esses dias que eu percebi que a única forma de lidar com estes sentimentos tão fortes, tão difíceis, isto que me atormentava, que me fazia mal, como a solidão, como a ausência, como a angústia até, a única forma de lidar com eles era transformá-los em alguma outra coisa. No meu caso, foram em palavras, em personagens, que iam incorporar depois essas angústias. E depois era lá problema das personagens, já não era meu. Esses dias frios na Suíça, em que eu acordava às 6 da manhã e que tinha de caminhar alguns quilómetros pela neve até chegar à paragem do autocarro, esses dias foram, de algum modo, a minha têmpera. O tal arrefecimento brusco do corpo e do ânimo, mas que me deram mais resistência. E mais do que resistência, obrigaram-me a encontrar uma solução e um caminho, e no meu caso esse caminho foi a escrita. O meu pai, que teve a sensatez de pedir a reforma, assim que o governo começou a aumentar a esperança de vida de todos os portugueses, não é? O meu pai tem uma horta, de que cuida diariamente, e um dia explicou-me que os limoeiros são caprichosos. E que quando se transplantam um limoeiro, quando se planta no novo terreno, eles inicialmente recusam-se a dar limões, a menos que sejam castigados. Eu perguntei-lhe o que é que era isso, e ele explicou-me que o castigo consiste em bater-lhes com varas no tronco ou em pendurar-lhes pedras pesadas no tronco para os pôr em stress e obrigá-los a responder e a dar limões. E mesmo não sendo o meu pai muito dado a figuras de estilo, ele ofereceu-me uma grande metáfora. E esta ideia do castigo necessário para que alguma coisa se produza, sejam limões, sejam livros, sejam teses de doutoramento, este incómodo que vai obrigar a uma resposta, foi algo que eu guardei, esta ideia de uma árvore que precisa que a lembrem que tem que dar fruto. Depois eu regressei para Portugal em 2010, vim aqui para a Universidade de Aveiro, e regressei com os frutos que eu, entretanto, pude produzir. Uma tese de doutoramento feita na Universidade de Florença, muitas amizades que ainda hoje mantenho, e um livro começado, que terminei depois já aqui, nos primeiros meses, em Aveiro, e é o No Meu Peito Não Cabem Pássaros, o meu primeiro livro. E este livro fala de três homens complicados, três homens complexos, que são o Fernando Pessoa, o Jorge Luís Borges e o Franz Kafka. E eu falo, são todos escritores, como sabem, eu falo ou imagino até as dificuldades que eles tiveram ao longo da vida e de como esse processo, de como essas dificuldades os obrigaram a escrever. Portanto, estão a ver aqui o padrão, não é? Ou seja, eu não só comecei a criar personagens para quem onde eu pudesse entregar as minhas angústias, mas criei personagens que por elas também escrevem e também passam as angústias para outros. Portanto, é uma espécie de passagem de testemunho das angústias até elas se afastarem de nós e não nos incomodarem tanto. Depois escrevi o meu segundo livro, o Debaixo de Algum Céu, que foi o livro que ganhou o Prémio Leia, e o resto é história. Ou são histórias, muitas histórias,
Tantas que eu resolvi fazer um livro de contos, um livro com 54 contos, que se chama Se Eu Fosse Chão, é o meu terceiro livro, que podem e devem comprar, que está lá fora. E descobri que, de facto, isto da literatura, se calhar, era mesmo o meu caminho. Agora, recuperando um pouco o estilo do Padre António Vieira, eu acho que nós somos todos árvores frutíferas, capazes de dar limões, ou maçãs, ou livros, ou até as maiores descobertas científicas. E aqui convém lembrar que se uma maçã não tivesse caído na cabeça de um certo senhor inglês chamado Newton, nós hoje não sabíamos para onde cair. Não é? Nós somos árvores, mas somos muitas vezes árvores preguiçosas. E muitas vezes precisamos de um castigo. Precisamos de perceber que talvez a vida seja mais do que receber. É mais uma questão de dar do que receber. E que nada nos chega se não nos entregarmos e se não arriscarmos. Eu não tenho, confesso, não tenho grande queda para discursos motivadores, para que saiamos aqui todos a cantar. Não é muito o meu género. De resto, eu desconfio demasiado da natureza humana para estar a acicatar os ânimos. Mas acredito na partilha e na transmissão de conhecimento e de experiências. E foi assim que tanto a nossa como tantas outras espécies sobreviveram, transmitindo de geração em geração o que de bom lhes aconteceu e o que de mal lhes aconteceu. E por isso eu vou terminar simplesmente com esta exortação agora, voltando ao estilo mais de sermão, e que é, se ao longo das vossas vidas encontrarem momentos de impasse, de dificuldade, de angústia ou mesmo de desespero, e todos nós ou encontramos ou vamos encontrar, porque a vida é feita também, ou muitas vezes, dessas coisas. Mas quando tiverem nesses momentos, tentem transformar isso noutra coisa qualquer. Que podem ser palavras, pode ser música, pode ser dança, pode ser trabalho científico. E vão ver que nesse processo se vai transformar o sofredor na coisa sofrida. E todas as coisas que valem a pena dão trabalho e são sofridas, não é? Tudo aquilo de que nos orgulhamos verdadeiramente na vida deu trabalho e foram coisas sofridas. Termino repetindo o início. Não se esqueçam de que vós sois o sal da terra. E assim se cala o pregador. Muito obrigado.